Olá, queridos irmãos, queridos amigos, nós agradecemos a Deus por estarmos mais uma vez juntos para realizarmos esta reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Sejam todos bem-vindos a esse momento de luz para cada um de nós. Que nós estejamos juntos vibratoriamente e que o amparo do Pai se faça presente por intermédio da espiritualidade amiga, trazendo-nos a fonte de luz, de energias, de que tanto nós necessitamos. E nós, é claro, vamos juntos nesse instante, vibratoriamente nos unir mais uma vez em torno desta prece de abertura de nossa reunião, a qual convido todos vocês a participar desta prece conosco nesse instante, fechando os teus olhos, buscando os pensamentos, levando esses pensamentos ao alto, ligando-nos ao Pai Criador, a fim de que possa nos amparar. Então, juntos vamos dizer: suplicamos, ó Senhor, suplicamos ao Senhor Deus Onipotente, que envie espíritos bons para nos assistirem, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda, Senhor, a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Que nós saibamos também, Senhor, afastar igualmente os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que tentem estes lançar a discórdia entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns deles procurarem introduzir-se aqui, neste momento, faze que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Espíritos bons, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai de nós toda a ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns, a todas as pessoas, irmãos e irmãs, que acolheides para transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e a da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessário. Deus nosso Pai de poder e bondade, agradecemos por todas essas bênçãos e que a nossa reunião, Senhor, debaixo da tua proteção, possa ocorrer com a proteção vossa, por intermédio da espiritualidade amiga, trazendo-nos a luz de que tanto nós necessitamos para essa reunião de hoje. Muito bem, queridos irmãos, após então termos aí feito a prece
vamos fazer as nossas reflexões de mais essa reunião, nesse momento especial de crescimento espiritual para todos nós, especialmente para mim que vos falo. Também, unidos em um esforço, todos nós nos encontramos. No esforço de poder angariar matéria-prima espiritual para continuar a nossa trajetória evolutiva. Muito bem, queridos irmãos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós nos deparamos com uma lição maravilhosa, bastante instrutiva, importante para que nós assim as observemos. Observando-a no capítulo 9, com o título A Cólera, lá no seu item número 10, nós vamos encontrar ali Allan Kardec, vamos encontrar ali registrada uma mensagem que foi registrada em Paris de 1863. Nesse item 10 vem abordando justamente a questão da cólera e representando esse vício profundo de descontrole, de manifestação do nosso próprio orgulho, das nossas paixões, do nosso desequilíbrio, aonde nos entregamos às mais profundas descontroles, aos mais profundos desequilíbrios e às mais difíceis e desonrosas atitudes quando nos entregamos a esse momento. No Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizendo para nós que, segundo a ideia muito falsa de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços maiores para se melhorar. Ele se julga então dispensado de se fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz. Na grande maioria das vezes nós nos comprazemos em defeitos existentes, em velhos defeitos que nós ainda carregamos, isto voluntariamente, ou que estes exigiriam muito de nós a perseverança para que então conseguíssemos extirpar, arrancar esses defeitos. Diz ainda, na mesma mensagem, que o corpo não dá a cólera, porque geralmente a gente culpa, Quando a gente estoura, quando a gente se desequilibra e fala ou faz coisas terríveis em descontrole total com alguém, nós geralmente falamos quando mais um pouco passa o tempo e a gente então se arrepende e vê que cometeu um erro e nós voltamos atrás, às vezes até para pedir desculpas, e costumamos dizer: você me desculpa pelo aquele momento de desequilíbrio meu, de nervosismo que eu tive, de ataque de nervoso que eu estive naquele momento que eu estava conversando com você. Me desculpe, eu estava cego, eu estava descontrolado, eu estava com problemas nos nervos, eu estava com problemas de saúde no fígado, estava com um problema no estômago, enfim. Nós geralmente costumamos culpar algo externo. Costumamos culpar, na maioria das vezes, como raiz daquele problema,
daquela atitude que eu tive, o meu organismo, o meu sistema material. Veja o que o Evangelho diz para nós, que o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Do mesmo modo que não dá os outros vícios que nós carregamos. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes a quem? Inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nenhuma ação sobre isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem vontade firme para isso. A experiência não vos mostra, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam nos vossos olhos, aos vossos olhos. Dizei, pois, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso, que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, nós vamos analisar essa mensagem do Evangelho. Quando assim nós observamos essa mensagem, nós somos remetidos aos velhos hábitos que ainda então carregamos. Aqueles velhos costumes que assim já se caracteriza em nós, enraigados, como aquele vício profundo, aquele hábito negativo, aqueles velhos hábitos. É o velho homem que a espiritualidade fala. Aqueles velhos hábitos que ainda não foram extirpados, mas que, apesar de todas as diversas existências que nós venhamos tendo, para assim realizarmos este trabalho de extirpá-los, isso ainda não aconteceu de muitas formas. Ainda não aconteceu. Esses velhos hábitos. Pois bem, vamos lembrar que, em primeiro lugar, é necessário conceituar que vícios são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras ou de determinadas coisas. Portanto, deve ser considerado como vício não apenas o consumo de tóxicos de outros produtos de origem natural ou sintética. O conceito é mais amplo. Analisando-o em profundidade, podemos interpretá-lo como atitude mental que nos leva compulsoriamente à subjugação a pessoas e situações. Muitos de nós aprendemos a ser dependentes desde cedo, dirigidos por adultos superprotetores que nos imprimiram clichês psíquicos de repressão que se refletem até hoje como mensagens
bloqueadoras dentro de nós e que não nos deixam desenvolver o senso de autonomia e de independência. Outros trazem enraizadas experiências em que lhes foi negada a possibilidade de exercer a capacidade de seleção de amigos e parceiros afetivos em virtude da intervenção de adultos prepotentes. Essa nociva e prejudicial interferência torna-os mais tarde indivíduos de caráter oscilante, indecisos, assustados e inseguros. Outros ainda, por terem sofrido experiências conflitantes em outras encarnações, em contato com criaturas desequilibradas e em clima de inconsciência e desarmonia, são predispostos a renascer hoje com a maior identificação com a instabilidade emocional. Que tanto nós assim nos defrontamos com ela. Dessa forma, entendemos que os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares, sociais, desarmônicos desta ou de outras encarnações, onde deixamos as pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental ou perispiritual, porquanto os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. Vale ressaltar que nossa sociedade, a rigor, é extremamente machista, razão pela qual muitas mulheres foram educadas para aceitar comportamentos dependentes como sendo virtudes femininas, o que as leva a viver dentro de demarcações estreitas do que elas devem ou podem fazer. O vício do álcool, sexo, nicotina, jogos diversos ou drogas farmacológicas são formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis de nossa alma desestruturada. Aliviam as carências, as ansiedades, os desajustes, as tensões psicológicas e traduzem e também reduzem os impulsos energéticos que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior. Pode parecer que as opções vício, dependência, disfarcem ou abrandem pressão torturante. Porém, o desconforto permanece imutável. O álcool e a droga são sedativos ou analgésicos, mas por acarretar gravíssimas consequências. São denominadas vícios autodestrutivos. A comida é uma dependência considerada de início, vamos assim dizer, como sendo um vício neutro,
para depois transformar-se numa opção de fuga negativa e profundamente desorganizadora do nosso corpo físico-psíquico. Há manias ou vícios comportamentais tão graves e sérios, que nos levam a ser tratados e considerados como pessoas de difícil convivência, isto é, inconvenientes, não é? Por exemplo, o vício de falar descontroladamente, sem raciocinar, sem pensar, desconectando-nos aí do desequilíbrio, ou seja, do equilíbrio, aliás, e do bom senso. Também temos o exemplo do descontrole através do vício de mentir constantemente para nós mesmos e para os outros, por não querermos tomar contato com a realidade. Temos também o vício de nos lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítima em face da vida, para continuarmos recebendo as atenções dos outros. Temos mais. Vamos encontrar também o vício de nos acharmos sempre certos, para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós. Ainda mais, o vício incontido de gastar desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida. Também o vício de criticar e mal julgar as pessoas para nos sentirmos maiores e melhores que elas. O vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção, para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Inquestionavelmente, as chamadas viciações resultam do medo de assumir o controle de nossa vida e, ao mesmo tempo, do medo de nos responsabilizarmos por nossos atos e atitudes, permitindo que eles fiquem fora de nosso controle e de nossas escolhas. Quaisquer que sejam, contudo, os motivos e a origem de nossos velhos hábitos, urge estabelecermos pontos fundamentais, a fim de que comecemos indagando por que somos dependentes emocionalmente e qual é a forma de nos relacionarmos com essa dependência. Aqui estão alguns itens a ser também observados e que provavelmente nos ajudarão a ser mais independentes, além de capazes de satisfazer nossos desejos e vocações naturais. Ao mesmo tempo, nos permitirão estar junto a pessoas e situações sem tomarmos parcial ou totalmente dependentes deles, sem nos tornar parcialmente ou não totalmente dependente delas. Vamos começar a aguçar nossa capacidade de decidir, de optar
e de escolher cada vez mais livre das opiniões alheias. Isso é importante desenvolver. Também começarmos a combater nossa tendência de ser bonzinhos, ou melhor, de desejar ser sempre agradáveis aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradar. Estimular nossa habilidade de dizer não, quantas vezes forem necessárias, desenvolvendo assim nosso senso de autonomia, a fim de não cair nos modismos ou pressões grupais. Pensemos nisso. Mas devemos também aprender a estabelecer no ambiente familiar um clima de respeito e liberdade, eliminando relações de superdependência. Superdependências que podemos assim acrescentar, superdependências simbióticas, para que possamos ser nós mesmos e deixemos os outros ser eles mesmos. Devemos também criar padrões de comportamentos positivos, pois comportamentos são hábitos e nossos hábitos determinam a facilidade de aceitarmos ou não as circunstâncias da vida. Devemos também conscientizar-nos de que somos seres humanos livres por natureza, mas também responsáveis por nossos atos e pensamentos, pois recebemos por herança natural o livre-arbítrio. Não podemos esquecer também de cultivar constantemente o autoconhecimento, reforçando nossa visão nos traços de nossa personalidade que já conhecemos, buscando nossos traços interiores que ainda nos são desconhecidos, analisando as opiniões de outras pessoas que, ao contrário de nós, já conhecem o nosso perfil psicológico, aceitando plenamente nosso lado inadequado, sem jamais escondê-lo de nós mesmos e dos outros, tentando, porém, equilibrá-lo. Meditemos, queridos irmãos. Meditemos, pois, sobre essas ponderações que com certeza nos ajudarão a libertar-nos dessas necessidades constrangedoras, cujas verdadeiras matrizes se encontram na intimidade de nós mesmos. Façamos, queridos irmãos, essas análises profundas em nós mesmos, buscando lembrar que no Livro dos Espíritos, ali nos foi sugerido uma autoanálise de nós mesmos, na questão 919, na sua resposta, aonde coloca para nós o conheça-te a ti mesmo, que é cada um de nós desenvolver um projeto de autoconhecimento e, por consequência, de autoajuda.
É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É preciso então, primeiramente, nos amar. Nos amar significa nos entender, nos compreender, nos ajudar. É a caridade, começando por nós mesmos, para que tenhamos a capacidade de também praticá-la para com os outros. Estender o amor ensinado pelo Jesus a outros, aos nossos irmãos. Façamos isso. Façamos esses exercícios, essas análises. E com certeza vamos ganhar muito com isso espiritualmente. Muito bem, queridos irmãos, vamos nos preparar agora, após essas reflexões, vamos nos preparar para o momento do passe, essa transfusão de energias de que tanto todos nós necessitamos. Aonde a espiritualidade amiga irá promover este passe para nós. Então vamos nos sentar numa posição confortável para cada um de nós. Vamos buscar filtrar os pensamentos, eliminar aquela presença de pensamentos ainda sedimentado nas preocupações materiais. Vamos deixar de lado. Vamos esquecer o corre-corre, as preocupações, e vamos centrar todas as nossas energias, confiança em Deus. Vamos centrar todas as nossas energias em Deus, no nosso Mestre Jesus, a fim de que então a canalização de energias positivas, revigorantes, possam ser a chegar até nós. Rogamos, Senhor Jesus, médico dos médicos, que essas energias não só se aproximem de nós, mas que estas mesmas possam adentrar o nosso organismo, penetrar o nosso organismo físico e perispiritual, promovendo então como aquele banho interior de que tanto necessitamos com estas energias. Que essas energias atinjam os nossos órgãos físicos mais necessitados, percorra todo o nosso organismo, mas também, Senhor, que as entranhas espirituais de cada um de nós sejam também envolvidas por essas energias revigorantes. Que as nossas emoções sejam reequilibradas, que o nosso ânimo seja refeito, que o nosso humor seja relevado, seja, mais uma vez, no campo da esperança, estimulado. Sejamos então esperançados nesse instante. Enfim, Senhor, permita também que estas mesmas ações positivantes das tuas energias, do teu amor, da tua misericórdia, se estenda aos nossos familiares, em nossa casa e fora de nossa casa, encarnados
e desencarnados, que essas mesmas energias percorram a todos os outros irmãos nossos, irmãs, promovendo então os efeitos positivantes de que tanto é permitido eles tenham, Senhor. Que se estenda aos que estão fazendo parte da nossa sociedade, a qual estamos inseridos, Senhor. Nosso país, o nosso planeta, Senhor. Que a tua luz se estenda envolvendo a todos, em especial os que estão vivendo momentos ainda mais dramáticos, Senhor, com eles mesmos, com os seus momentos conflitantes, especialmente também aqueles que estão em desequilíbrio, que possam, Senhor, ser reequilibrados emocionalmente, espiritualmente, que possam encontrar o seu rumo novamente, Senhor. Que todos estes, de acordo com a vossa vontade, Senhor, sejam amparados, assistidos, querendo, Senhor, que a tua vontade seja feita em primeiro lugar. Que cada um de nós possamos receber de acordo com o nosso merecimento, agora e sempre. Que seja feita a vossa vontade, agora e sempre. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Muito bem, queridos irmãos, encerramos o nosso momento do passe nesse instante. E também com essa prece, com esse momento, encerramos a nossa reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Elevamos o pensamento vibratório, positivante a todos que agora, nesse instante, estiveram participando conosco, agradecendo a cada um com o nosso abraço espiritual, que as nossas vibrações os alcance aonde estiverem, participando conosco, através dos bons espíritos, envolvendo-os em eflúvios de muita paz, de muito equilíbrio. Obrigado, queridos irmãos, por mais esse momento especial com vocês, todos esses juntos, todos nós juntos. Obrigado. Muito obrigado. E que Deus permita que nós estejamos juntos novamente numa próxima reunião, semana que vem, reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Que Jesus, o médico dos médicos, ampare-nos sempre. Muita paz a todos e até semana que vem, na próxima reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Que Deus abençoe a todos.